Pronto. Bom, pessoal, antes propriamente dito da nossa aula de hoje, né, para deixar registrado. Então, ainda não tive tempo nem de pegar as provas de vocês, né, nem de começar a correção. Na verdade, eu vou começar a correção. Peraí. A correção, pessoal, vai ser o seguinte. Lembrando, amanhã cedo, dia 11, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz a última vez da prova. Eu vou pegar todas as provas que vocês mandaram, vou colocar tudo no único diretório, vou tirar um print da tela e eu vou mandar para vocês para verificarem se as provas de vocês estão lá, tá certo? Porque pode ter acontecido alguma coisa de estranho. Por exemplo, né, a semana passada, o e-mail do DEMEC ficou uns 3 ou 4 dias fora do ar, simplesmente fora do ar. Então, não sei se alguém mandou a prova durante aqueles dias, pode não ter chegado. Mas agora é a mesma coisa do que da última vez. Então, eu vou pegar mais cedo, dar uma olhada nisso, passo lá para vocês, tá certo? Eu quero voltar também na nossa segunda parte do trabalho. Né? Relembrando, o que foi o primeiro trabalho? O primeiro trabalho era simulação da suspensão. O segundo trabalho, que eu falei no final do capítulo 6 para vocês, era sobre o controle da suspensão. Então, eu falei, olha, mais para frente eu vou voltar a esse nosso diagrama de blocos para eu dar algumas dicas aí, para vocês. Então, olha só, quais são as dicas que eu tenho para vocês para montarem isso daí? Olha essas 4 funções de transferência aqui. Olha essas 4 funções de transferência. Então, o que eu tenho? O U. Também tenho o W aqui. Então, olha só, eu desenhei um diagrama de blocos justamente com essas entradas, ó. O U está aqui e o W está aqui. O U alimenta G1 e alimenta G2. O W alimenta G3 e alimenta o G4. Tá? Então, aqui nós temos o G1, G2, G3 e G4. Então, voltando lá. Olha só, G1, G2, G3, G4. As nossas saídas. A saída YS, agora que eu também percebi, eu poderia ter feito mais ou menos o seguinte, ó, isso daqui deveria ser como se fosse a saída A, e essa daqui é como se fosse a saída B. Essa daqui é a saída A, e essa daqui é a saída B. Então, na verdade, o deslocamento da massa suspensa é composto por a soma disso com isso. Então, é a resposta de G1 com a resposta de G3. Né? Então, é a resposta de G1 com a resposta de G3. Voltando aqui, ó, no nosso diagrama, olha o YS aqui. É G1 e o nosso G3 aqui. Aqui eu também deixei o YP, né? O YP, ele é formado por G2 e G4. Então, olha só, o G2 ele vem aqui, salta isso daqui e vem para cá. Agora, vamos lá. O nosso sistema de controle. Como que a gente coloca o nosso sistema de controle? O nosso sistema, ele é colocado, ó, a minha realimentação, ele tem que ser em relação ao YS, porque é a massa suspensa, é a massa que eu gostaria que não oscile quando a gente passe pela nossa lombada. E aí, olha só, eu realimento isso daqui, ele vem para cá, compara com a referência a ser seguida, e entra para o meu controlador PID. Então, meu PID, ele vai ajustar o U, que vai entrar tanto em G1 quanto em G2. Tá?
para a gente não gastar muito tempo da nossa aula com isso, né, eu também vou falar o seguinte. Bom, qual que é a nossa referência a ser seguida? Isso daí é importante para a gente, né? Porque eu disse que, em alguns casos, nós temos, por exemplo, controle de velocidade. Controle de velocidade. Eu quero manter o meu carro a 110 km por hora. Essa é a referência que eu quero seguir. Então, eu colocaria aqui 110 km por hora se fosse controle de velocidade. Só que, olha só, não é controle de velocidade. É controle do deslocamento da massa suspensa. Então, vamos lá. Como que a gente deve pensar aqui? É o seguinte, qual é a referência que nós vamos seguir? Eu quero manter a minha massa suspensa sempre na mesma posição. Então, eu passo por uma lombada, eu só quero que se movimente a massa não suspensa, então ela suba e desça, e a minha massa suspensa fique paradinha lá. Se eu quero que ela fique paradinha lá, eu vou pensar o seguinte, o que é o parado? E onde é o parado? O parado é com relação ao seu eixo de deslocamento. Se é o eixo Y, que é o deslocamento na vertical, eu quero que ele fique parado ali. E o meu parado ali é no zero. Né? Eu quero que ela fique em zero. Então, qual que é a referência que eu devo seguir? R de S é zero. Olha que interessante. Lá no início do capítulo 6, eu falei que a diferença entre um controlador e um regulador é simplesmente o nome e a referência que eu vou seguir. Quando, em geral, eu tenho uma referência igual a zero, eu estou projetando um regulador. Quando eu tenho uma referência diferente de zero, eu estou projetando um controlador. Então, aqui eu posso dizer que o meu controlador PID, na verdade, ele está agindo como um regulador. Né? E aí, como que eu posso fazer no meu diagrama de blocos? Bom, simplesmente eu posso fazer o zero aqui, ou então essa minha realimentação pode entrar direto em M de S. Só que cuidado com esse menos aqui. Então, no mínimo, eu preciso colocar um ganho aqui de menos 1. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A próxima aula, segunda-feira que vem, eu vou mostrar para vocês algumas características de simulação. Quer dizer, eu vou pegar esse nosso diagrama de blocos que está aqui e vou passar para uma parte do MATLAB que se chama Simulink, e determinadas situações aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente pega, por exemplo, um dado que está no MATLAB, porque, afinal de contas, é o nosso W aqui. E, dependendo de onde nós fizemos, por exemplo, eu fiz no MATLAB, os meus dados estão no MATLAB. Como é que eu vou entrar com uma entrada qualquer, criada no MATLAB, e jogar isso para o Simulink? Isso daí eu vou mostrar a aula que vem para vocês, certo? Então, esse daqui é o nosso diagrama de blocos. Lembrando, a nossa referência aqui tem que ser zero e a minha realimentação tem que vir em torno de Y de S. Bom, feito isso, vamos lá para a nossa aula de hoje, então. A nossa aula de hoje é capítulo 7, critério de desempenho. O que é o critério de desempenho? Critério de desempenho é o jeito que nós transformamos a qualidade do nosso sistema de controle em uma quantidade para comparação. Espera aí, o que é isso? Qualidade. Meu controle está bom, está ruim, o desempenho está legal, não está legal, ele está bom, ele não está. E transformar isso por uma quantidade. Quer dizer, nós vamos dar valores numéricos a cada um dos
principais critérios de desempenho que a gente tem. Então, agora, a gente não fala mais, o meu sistema precisa ficar mais rápido. Eu quero que ele passe do regime transitório para o regime permanente mais rápido. Eu quero que ele não oscile tanto. Isso nós vamos transformar agora em palavras dos nossos critérios de desempenho. Então, para entender isso daí, eu vou usar da nossa lousa dinâmica, duplicar guia, isso eu vou colocá-lo para cá, porque a gente tem um jeitinho de fazer isso bastante interessante aqui. Tá? Nós vamos pegar uma resposta típica de um sistema. Então, ó, eu vou colocar ela aqui no canto, vou dar uma diminuída nessa tela aqui, vou dar uma diminuída nela. Eu quero verificar. Agora está ficando bom. Olha só. E vamos pegar uma resposta típica de um sistema. Eu vou usar uma resposta típica de um sistema de segunda ordem. Por que isso daí, professor, de segunda ordem? Não poderia ser uma outra ordem? Poderia. Só que tanto faz, né? O que eu quero é que ele passe do seu valor final aqui. Ele tem essa parte de cima, tá certo? Isso que é o interessante para mim. E eu quero que ele oscile um pouco para que tenha todos os nossos parâmetros de controle possam ser definidos aqui. Então, o que a gente tem? Pegamos uma resposta típica de um sistema de segunda ordem, ela está aqui, vou tentar diminuir mais um pouquinho. E aí, então, eu vou abrir aqui também, propriamente, os nossos critérios. Então, nós temos um critério de desempenho, 2, 3, 4 e 5 critérios de desempenho. O primeiro deles, tempo de atraso. O segundo, tempo de subida, tempo de pico, máximo sobre sinal, tempo de acomodação. Pronto. Esse daqui são 5 critérios de desempenho. Né? Mas espera aí, será que não está faltando um? Como é que eu transformo? Isso daí não é um critério de desempenho? Por exemplo, eu não quero que o meu sistema tenha erro estacionário. Isso daí não é um critério de desempenho? Bom, ele é, claro, um dos critérios de desempenho, né? Mas nós não usamos medida para ele. A gente simplesmente diz, olha, ele tem erro estacionário ou não. E é claro, todo sistema de controle, em geral, eu não quero que tenha erro estacionário. Isso é, eu mando ele para 1, ele vai para 1. Transformando isso para coisas físicas. Eu quero que o meu carro vá para 110 km por hora e eu quero que ele vá para 110 km por hora. Eu quero que a minha massa suspensa fique paradinha no zero. Né? E eu não quero que ela vá para outro valor. Quando passe por uma lombada, ou, por exemplo, suba um degrau. Né? Se ela subir um degrau, peraí, um degrau na minha suspensão? Eu subi com a roda na sarjeta. Sem querer, eu subi com a roda na sarjeta. E o que eu quero? Eu quero que meu carro não fique inclinado. Então, para isso que servem os nossos critérios de desempenho. E aí, vamos lá. Primeiro critério de desempenho. E por um acaso, pessoal, à medida que eu for mostrando para vocês, eu vou dar o significado físico dele. Além disso, se ele é um critério bastante usado ou não. Né? Isso tem muito a ser levado em conta também. Então, primeiro, tempo de atraso. TD. Tempo requerido para que a resposta do sistema alcance metade do seu valor final pela primeira vez. Esse, deixa eu aumentar um pouquinho mais ali. Eu quero que ele alcance metade do seu valor final, pela primeira vez. Então, vamos lá. Metade do seu valor final. Eu apliquei uma entrada degrau unitário, ele foi para cá. Aqui, esse é o valor final. Tá? Quando eu tenho aqui, ó, K, e essa distância aqui, eu divido essa altura por 2, é esse ponto aqui, e aí esse daqui seria o meu TD.
Vamos entender agora o porquê do 50% e pela primeira vez. Esse é importante do 50% pela primeira vez. Porque eu posso pensar o seguinte, eu posso ter uma resposta do sistema relativamente maluca. Maluca não, mas uma que oscile bastante. Então, olha só. O seu amortecimento seja muito baixo. Então, aqui, ó, aqui está o meu K. Não ficou muito legal, não, né? Mas olha só, se eu pegar mais ou menos 50%, 50% está aqui. Aí, ó. Ele vai passar uma vez, duas, três vezes. E aí? Qual dos três que eu vou usar? Né? Qual dos três que eu vou usar? Como foi falado, é a primeira vez. Então, é o tempo que ele demorou para chegar nesse ponto aqui, ó. E não os outros. Isso é pela definição, então. Por isso, 50%. E que característica ele pode me dar da parte física? Tem a ver com velocidade de resposta do meu sistema, principalmente na parte inicial. Quer dizer, a hora que eu apliquei uma entrada, o meu sistema respondeu de uma forma rápida ou ele está sendo relativamente lento? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Olha só, se eu tiver um sistema que vai responder desse jeito aqui, ó, olha só, ele pode responder desse jeito, ou então ele poderia responder desse jeito aqui, ó. Então, se eu venho aqui 50%, eu pego esses dois pontos dessas respostas. Então, ele me dá uma certa velocidade, uma certa condição de velocidade, e principalmente, ó, nessa parte de baixo aqui. Quer dizer, se essa parte de baixo aqui, ela está respondendo rápido ou não. Então, esse daí é o nosso tempo de atraso. Segundo, tempo de subida. Esse daqui, pessoal, ele é talvez o terceiro critério mais usado. Ele não é os dois primeiros mais usados, mas ele tem lá as suas aplicações. E olha só, este é um critério que tem um critério por trás. Vou explicar isso daí. Então, por definição, é o tempo requerido para que a resposta do sistema passe de 10 a 90% do seu valor final, ou de 5 a 95, ou de 0 a 100. Primeiro, vamos entender o que é isso daí. Então, em geral, a gente usa um desses três, de 10 a 90, 5 a 95, de 0 a 100. Então, eu vou pegar, por exemplo, o critério de 10 a 90. O critério de 10 a 90 significa o seguinte: se eu tenho um sistema respondendo assim, ó, eu venho aqui, eu sei que esse é K. Então, eu venho aqui 10% de K, eu venho aqui 90% de K, e esse daqui é o meu TR. Por que ele é um critério interessante? Por que ele é um critério interessante de ser usado? Ele me dá também uma velocidade inicial de resposta. E dependendo do jeito que eu o utilize, eu consigo verificar se o meu atraso de transporte influencia na resposta ou não. Espera aí, atraso de transporte? Sim, isso ocorre muito em sistemas de primeira ordem. Então, olha só, o sistema de primeira ordem respondendo assim, ó, né? E aí, se eu pego isso daqui, ó, ele está pegando
a diferença entre esses dois tempos. Não levou em consideração o atraso de transporte. Se eu pegar de 0 a 100, começa aqui, só que ele vai até o infinito, teoricamente, né? Então, será que ele deve ser usado com um sistema de primeira ordem? Boa pergunta, a gente vai ver isso daí. Então, em função daquilo que eu estou querendo pegar, eu posso fazer. E olha só, para sistemas de segunda ordem, subamortecido, em geral, a gente usa de 0 a 100. É o mais utilizado. Mas olha só, depende daquilo que nós queremos. Ele pode ser o mais usado ou não. Depende do que a gente está querendo. E é realmente um pouco difícil dizer, olha, esse é mais usado do que aquele. O MATLAB, o padrão dele é esse daqui, ó, se eu não me engano, de 5 a 95. O MATLAB, ele me dá sempre esse. Se eu quiser outro critério de desempenho, eu preciso pedir para ele, falar, olha, tenho que ir lá nas configurações e alterar isso daí. E olha só, para sistemas superamortecidos, peraí, qual a diferença de um sistema subamortecido e um sistema superamortecido? Superamortecido, o fator de amortecimento é maior do que 1. A sua resposta não oscila. Se ela não oscila, em geral, ela não ultrapassa o seu valor final. Se ela não ultrapassa o seu valor final, em teoria, ele só vai encontrar o valor final lá no infinito. Então, se eu for usar um critério de 0 a 100%, quanto tempo demorou? Infinito. Então, aí a gente usa de 10 a 90%. Então, ele é o critério mais utilizado para sistemas que não oscilam, né? Sistemas que não oscilam. Então, olha só, esse caso aqui, ó, é o TR, esse é um sistema subamortecido, então eu estou com um critério de 0 a 100%. Aí eu peguei, ó, de 0 até 100%. E notem que é a primeira vez que ele vai passar por esse valor final, né? Porque ele pode passar uma vez, 2, 3, 4, mas eu peguei a primeira vez. Então, esse daqui também é um critério que me dá velocidade de resposta. Mas ele, como eu disse, ele é um critério que a gente acaba não usando necessariamente muito, mas ele acaba sendo usado em algumas ocasiões, né? Quando eu quero, principalmente, o meu sistema tem que responder rápido. Mas tem outros critérios que traduzem um pouco melhor, que podem ser usados para isso. Por exemplo, tempo de pico. O que é o tempo de pico? É o tempo requerido para a resposta do sistema atingir o primeiro pico de sobressinal. Bom, o que é o sobressinal? Sobressinal é todo valor que ultrapassa o valor final. Então, aqui nessa figura, onde que eu tenho sobressinal? Ó, essa daqui é uma região de sobressinal e essa daqui é uma região de sobressinal, porque em ambas as ocasiões o nosso sistema ultrapassou o seu valor final. Então, ele fala, primeiro pico de sobressinal. O primeiro pico de sobressinal é esse daqui. Então, quando ele atinge esse primeiro pico de sobressinal, eu tenho o meu TP. E esse daqui, quando eu quero velocidade, né, que eu quero que o meu sistema responda rápido, em geral, eu estipulo mais o tempo de pico do que propriamente o tempo de subida. O tempo de pico acaba sendo mais utilizado, mas eu poderia também utilizar o meu tempo de subida. Bom, o interessante, por que primeiro pico de sobressinal? Bom, ele veio das características estabelecidas pelo Ogata. E o Ogata, ele fala uma coisa lá no livro dele, que ele fala o seguinte, eu vou estabelecer esses critérios para um sistema de segunda ordem padrão. E o sistema de segunda ordem padrão sempre
O primeiro pico é o maior pico de sobressinal. Então, por isso que ele coloca primeiro pico de sobressinal. O MATLAB, por outro lado, ele especifica não o primeiro pico, mas o maior pico de sobressinal. Tá? Então, pode ser que o meu sistema responda de uma determinada forma, de que esse pico aqui, ele vai ser menor do que esse pico aqui. Tá? Então, a gente tem aí o nosso tempo de pico. Próximo. Agora sim, nós chegamos, com certeza, nos mais usados. Né? Esses últimos dois aqui são realmente os mais usados. Então, máximo sobressinal. O que é o máximo sobressinal? Olha só, ele representa o valor máximo de pico da curva de resposta. Então, aqui sim, qual que é o maior pico da minha resposta? É esse daqui, não é esse, é esse. Né? O maior valor acima do valor final. Então, é esse daqui, subtraído do valor final da resposta. Isso é, olha só, eu tenho que pegar quanto eu tenho de amplitude aqui, todo esse pedaço aqui, subtrair dessa amplitude, que é o meu valor final, então, esse pedacinho aqui é o meu máximo sobressinal. O problema é que esse máximo sobressinal, ele depende... pessoal, espera só um pouquinho, deixa eu fechar uma porta aqui. Prontinho. Em geral, a gente não usa o máximo sobressinal, mas porcentagem de sobressinal. Por que isso daí? Porque, olha só, ele depende, o sobressinal, ele depende da entrada. Se eu aplicar uma entrada a 1 degrau unitário, ele tem uma determinada amplitude. Se eu aplicar uma entrada de grau 2, a sua amplitude vai ser diferente. Então, o sobressinal, ele depende da entrada. Para tornar isso independente da entrada, nós usamos porcentagem de sobressinal. E o que ele é? Máximo valor da minha curva, então, toda essa amplitude aqui, menos o valor final, que é o K, e divido pelo valor final, que é K. E isso eu multiplico por 100%. Então, nós temos, por exemplo, 25% de sobressinal. Se ele é 25% de sobressinal, eu deixo ele independente da entrada. Então, por exemplo, se eu falo que um sistema tem 25% de sobressinal, para uma entrada de grau unitário, ele vai, por exemplo, o seu valor final é 1 para uma entrada de grau unitário, quer dizer que aquele valor ele vai para 1,25. Por isso que fica fácil da gente falar em porcentagem de sobressinal. Por que ele é um critério bastante usado em sistemas de controle? No capítulo 6, nós falamos, por exemplo, sobre as nossas características da resposta do controlador, que era a lei de controle. Então eu não quero aquilo muito alto, eu não quero que ela seja muito alta. E por que em geral, eu estou preocupado com isso? Por exemplo, ele me dá certas características do meu sistema. Se eu tiver uma porcentagem de sobressinal no meu controle de velocidade, imagina assim, né? Eu estou a 80, aí eu mando meu carro para 110 km por hora, só que aí ele oscila para chegar nos 110 km por hora. Quer dizer, ele está ultrapassando o valor final, que é o 110, e chegando, por exemplo, a 120, 130, dependendo da minha porcentagem de sobressinal. Por isso que ela é importante em alguns casos. Tá? Agora, com certeza, esse daqui é sempre um dos critérios de desempenho. Em geral, a gente fala o seguinte, né? Eu não estou muito preocupado
se ele vai demorar para responder, se ele vai, aonde vai ser o tempo de pico, eu não estou preocupado com isso. O que, em geral, eu estou preocupado não quero controlar o meu sobressinal, não quero que o meu sistema oscile demais aqui, e eu quero que ele entre no regime permanente o mais rápido possível. Então, esse entrar no regime permanente o mais rápido possível, eu vou chamar isso de tempo de acomodação. O que é o tempo de acomodação? Tempo necessário para a resposta do sistema alcançar e permanecer dentro de uma faixa. Então, de novo, é um critério baseado em um outro critério, em geral de 2 a 5% em torno do valor final. Cuidado, 2 ou 5% para mais ou para menos. Tá? É 2% para cima ou para baixo, ou 5% para cima ou para baixo. Por isso que aqui, ó, tem a reta aqui, e aí eu tenho ou esse pedacinho aqui, ou esse pedacinho aqui. E olha que interessante. Aonde que eu defino propriamente a passagem do regime transitório para o regime permanente? É exatamente o meu tempo de acomodação. Então, se eu falo que o meu sistema demora 10 segundos para se acomodar, eu quero dizer o seguinte: ele demora 10 segundos para sair completamente do meu regime transitório e entrar no meu regime permanente. Por isso que ele é importante para nós. E aqui a sua representação, né? Principalmente nesse pedaço aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, 2% para mais ou para menos, e aí eu traço uma linha aqui, e a partir do instante em que ele entrou e permaneceu dentro, eu falo que o meu sistema já se acomodou, já parou de vibrar, já parou de oscilar. E aqui, ó, ele entra nesse ponto aqui, e daqui ele não sai mais, ó. Então, aí eu pego o meu tempo de acomodação. Então, quais são os critérios mais usuais? São esses daqui. Em geral, ou eu falo do máximo sobressinal e do tempo de acomodação, com certeza esses dois aqui são os mais utilizados. Eu também posso dar o tempo de pico, ou eu posso dar, por exemplo, mais de 2 critérios, mais de um critério. Eu posso simplesmente dar, olha, meu sistema não pode ter mais do que 20% de sobressinal. Não importa o resto. Ou então, olha, o meu sistema tem que ter, no máximo, 20% de sobressinal. Eu quero que ele se acomode antes de 5 segundos. E o seu tempo de pico, em geral, a gente não estabelece propriamente um ponto exato. Eu quero que o meu tempo de pico seja em 5 segundos. Em geral, o que a gente fala é o seguinte: o meu tempo de pico tem que ser abaixo de 5%, o meu sobressinal tem que ser, no máximo, 25%, e o meu tempo de acomodação seja, no máximo, 10 segundos. Tudo que vier abaixo disso está valendo no meu sistema de controle. Tá? É assim que a gente precisa entender. Mas o que a gente acaba falando para conversar com outro engenheiro disso é falar, olha, qual que é o seu critério da porcentagem de sobressinal? É 20%. Quer dizer, eu quero 20% exatamente? Em geral, não. Né? Ou quase nunca eu quero isso. Porque e se eu atingir 5% só? 5% é muito melhor para mim. Meu sistema vai oscilar menos. Né? O tempo de acomodação é 30 segundos. Se eu conseguir com 10? Então está melhor ainda. Você ultrapassou muito além do desejável critério de desempenho. Agora, vamos lá. Alguns cálculos simples para a gente, para os sistemas que são fáceis. Isso é, que a gente conhece um pouco a resposta. Mas, professor,
todos os sistemas de controle, na hora que a gente vai colocar um controlador PID, vai colocar em malha fechada, o troço vai bagunçar tudo. Vai aumentar um polo, vai aumentar 2 zeros, por exemplo, que é isso que o PID faz, adiciona 2 zeros em um polo, né? Ele vai bagunçar todo o meu sistema. Sim, mas mesmo assim, a gente utiliza isso que eu vou comentar com vocês, principalmente na fase inicial. Isso é, projeto de controladores. Então, não se esqueçam disso. Para projetar um sistema de controle, em geral, eu utilizo esses critérios e, é claro, depois eu coloco na simulação e vejo se acontece. Então, vamos lá. Primeiro critério, tempo de acomodação. Como é que a gente calcula isso daí? Então, vamos começar o seguinte. Primeiro, sistemas de primeira ordem. O sistema de primeira ordem, né? Aqui não tem o atraso de transporte, mas olha, tem 3 sobre S mais 5, então eu vou escrevê-lo, vou pegar esse meu sistema de primeira ordem, padrão, vou passá-lo para a forma padrão propriamente dita, né? Porque ele é um sistema de primeira ordem, mas aqui não está na forma padrão. Então, divido por 5, nós temos aqui os nossos valores. E aí, ó, eu vou pegar esses nossos valores e vou colocar aqui. Se for uma entrada estilo degrau unitário, a gente sabe que esse valor aqui, ó, esse valor aqui, ele vai para 3. Vai para 3/5. E aí eu tenho, bom, minha constante de tempo, 1/5. Então, isso daqui é 1 sobre 5. 1 sobre 5, que eu já sei dessa minha formulação. E aí, como que eu estabeleço o nosso tempo de acomodação? Pela definição, o meu sistema deve entrar em 2 ou 5% para mais ou para menos. Então, eu venho aqui, traço uma reta aqui, 2% para mais ou para menos, e eu traço uma outra reta aqui, e a partir do instante que ele entra ali, e não sai mais. Isso é importante, não sai mais. E aí, a gente tem o seguinte, né? Lá atrás foi mostrado no capítulo 5 que isso daqui era constante de tempo, 2 constantes de tempo, 3 constantes de tempo, 4 constantes de tempo. E aí eu quero ressaltar esse valor aqui, ó. 5%. Ah, mas peraí, aqui está 95. Ah, se está 95, quanto que falta para completar o 100? Falta 5%. Então, eu estou no critério de 5%. E o critério de 2%? Bom, aí é feito, em geral, uma aproximação, que é relativamente bem usada. Que é o seguinte, ó, 98,2%. Então, a gente considera 4 vezes a constante de tempo. Então, para esse nosso sistema aqui, 3 sobre S mais 5, se eu quiser 3 constante de tempo, quer dizer, 5% do meu critério, 0,6 segundos. Se eu quiser o critério de 2%, 4 vezes o tal, 0,8 segundos. Né? Eu vou abrir o MATLAB aqui e eu vou fazer a simulação desse sistema aqui e eu vou pedir para ele calcular para a gente quanto que vale o seu tempo de acomodação. Enquanto ele abre, a gente continua. E se o meu sistema tiver um atraso de transporte? Eu preciso levar em conta o nosso atraso de transporte. Por exemplo, se eu tiver um atraso de transporte de 0,7, olha o MATLAB aí abrindo, né? Se for o 0,7, aí seria 5%, 3 tal mais θ, 1,3 segundos, 2%, então é 4 tal, só que eu preciso somar o θ, 1,5 segundos. E aqui a gente tem os dois gráficos, olha só, os dois gráficos. Isso daqui, pessoal, eu usei parte no MATLAB e parte feito na mão, quer dizer, eu peguei o gráfico, editei e fiz
as colocações aí. Mas olha só, rapidinho, vamos lá. Como é que eu faço o meu sistema? Eu vou definir o meu sistema H, desse jeito aqui, 3 e 5. Então, olha só, H é o transfer function, que aqui é 3, aqui é 1 espaço 5. Aqui o meu sistema, sem atraso de transporte. E aí, para uma entrada estilo degrau unitário, ele vai demorar um pouquinho para rodar a primeira vez, porque ele tem ele gasta um pouco mais de memória, ele vai alocar algumas coisas, mas ele chega lá. Ele já vai traçar aí o nosso, traçou o nosso gráfico. E aí, como é que eu pego o tempo de acomodação? Já sei, olha só. Quando eu estou, isso só funciona na resposta ao degrau. Então, comando step. Eu venho aqui, ó, botão da direita dele. Ele vai abrir esse nossos sistemas aqui. E aí ele vai mostrar aqui, ó, características. Aí eu tenho tempo de pico, tempo de acomodação, tempo de subida, e esse daqui é o valor final. Então, se eu fizer aqui, ó, settling time, ele colocou aqui, ele considerou exatamente esse valor aqui, ó. Ele acabou considerando 0,78, né? E peraí, por que ele não deu exatamente o que foi falado aqui na apostila? Olha só aqui na apostila. Porque, mas não é nem esse e nem esse. Mas espera aí, esse daqui é o critério com 5% ou 2%. Espera aí, vamos ver. Olha só. Esse daqui é o com atraso de transporte. Esse daqui, 6 e 8. E por que o MATLAB deu 0,78? Porque ele considera exatamente, então, 2%, não 98,2%. E se eu quisesse o de 5%, como que eu faria, então, no MATLAB? Fácil. Properties. Units, Step. Options. Settling time com 2%. Tempo de subida, de 10% a 90%. Então, o MATLAB ele usa esses critérios. Então, o de 2% para tempo de acomodação. Então, o 0,98,2, quer dizer, 4 constantes de tempo, é uma aproximação que a gente usa muitas vezes. Tá? Então, por isso, essa pequena diferença aí. Bom, e agora para sistemas de segunda ordem? Vamos pegar o sistema de segunda ordem padrão. E vamos calcular quanto ele vale. Olha só. O tempo de acomodação para sistemas de segunda ordem, primeira coisa que eu estou falando aqui é o seguinte, vai depender se ele é padrão ou não. E, é claro, do próprio fator de amortecimento. Mas eu vou considerar o seguinte, se o meu sistema for padrão e um sistema subamortecido, como que eu calculo o meu tempo de acomodação? Tá? Em geral, pessoal, esses cálculos nunca são feitos à mão. Quem faz é sempre um computador. É muito mais fácil a gente traçar o gráfico do que propriamente fazer isso. Além disso, em que situação eu vou colocar um sistema de controle num sistema e a sua resposta será um sistema de segunda ordem padrão? Então, isso vai ser muito difícil. E por que eu uso, então, e por que eu vou demonstrar isso para vocês como é que se calcule? Porque tem uma aplicação muito importante que vem disso, que é o projeto de controlador. No final,
quando a gente chegar lá, eu volto e explico para vocês por que que isso daí foi tão importante para a gente usar na parte de projetos. Olha só, se eu tenho um sistema de segunda ordem padrão, a minha resposta ao degrau unitário é essa daqui. Tá? Não está daquela forma de senos e cossenos, ela foi somada, e tanto faz. É porque essa daqui acaba sendo mais fácil para a gente calcular e entender isso que eu estou querendo. Então, olha só. Essa exponencial aqui, ela decai a uma taxa de fator de amortecimento, frequência natural. Fator de amortecimento, frequência natural. Então, a gente pode aproximar o seguinte. O critério de 5%, 3 sobre fator de amortecimento vezes frequência natural. Se o meu critério foi de 2%, ele se acomodará em 4 dividido por fator de amortecimento vezes frequência natural. Nesse exato ponto, eu vou jogar isso para vocês. E lá para frente, eu vou mostrar e derivar as equações e mostrar por que que é usado esse valor aqui. E, se eu não me engano, os cálculos lá são feitos para essa daqui. Tá? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos verificar isso daí para um sistema padrão e para um sistema não padrão. Sistema padrão, sistema não padrão. E aí, olha só. Ambos os meus sistemas são de segunda ordem, ambos possuem mesmo fator de amortecimento, mesma frequência natural. Como que eu sei disso? Fácil, só olhar o meu denominador. Os denominadores são iguais. A única coisa que muda são os meus numeradores. Agora, vamos lá. Calculando com o critério de 2%. 2% é 4 sobre fator de amortecimento, frequência natural. Cuidado, ó. Aqui faltou o parênteses. Faltou parênteses. Então, se eu for calcular baseado nessas daqui, dá 2 segundos. Deu 2 segundos. Beleza. Agora, vamos ver na prática quanto que dá. Vamos ver na prática quanto que dá. Então, já que a gente tem o nosso MATLAB aqui, vamos verificar no MATLAB. Então, G é o transfer function de 25,1425. Já é o de 2%, características, settling time. Ué, 1,68 está meio longe daquilo que eu falei de 2%. Pessoal, espera só um segundinho que eu vou fechar uma porta aqui. Prontinho. Está um pouco longe. Vamos entender o que está acontecendo com isso daí. Primeiro, isso é uma aproximação. Né? Isso é uma aproximação. Agora, essa aproximação, então, será que está tão errada assim, pelo MATLAB calcular com 1,68 e eu falar que são 2 segundos? Ótimo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos o G1 e o G2. O G2 é o sistema não padrão. Esse daqui é o meu sistema padrão. Então, eu tenho aqui, ó, a resposta do padrão e a resposta do não padrão. Essa daqui, ó, são as duas exponenciais. Quer dizer, a parte positiva e a parte negativa. Espera aí, pessoal. Pronto, agora sim. Então, voltando aqui, eu tenho as exponenciais se fechando, peraí, duas exponenciais, para mostrar a multiplicação delas, tanto do lado positivo quanto do lado negativo,
para formar vezes as exponenciais, vezes os senos e cossenos, para ver o que é que acontece com isso. Como ele se fecha demais, e aqui eu tenho o critério de 2% para mais ou para menos, eu peguei uma região entre 1,5 e 2,5 e ampliei para cá. Então, aí o que a gente tem? Ó, o padrão está aqui. O padrão, ele entrou aqui e, a partir desse instante, ele não muda mais. E o sistema não padrão? O sistema não padrão, ele entrou exatamente aqui, ó, em 2. Mas, espera aí, foi dito que aquilo era para um sistema padrão. Só que, olha só que interessante aqui, ó. O meu sistema padrão foi calculado como 2 segundos. 2 segundos é essa linha aqui. Quanto que mede essa diferença aqui? Olhando para cá, me dá a impressão que é mais ou menos, vamos chutar aqui, que é na metade disso. Então, 1,01, 0,15. Isso para esse daqui é 0,05. É uma diferença muito, muito, muito pequena. E olha só, por que aquela diferença do 4 dividido por fator de amortecimento? É esse pedaço caindo aqui, ó. Então, ele entrou exatamente nesse ponto aqui. Ele entra exatamente nesse ponto aqui. Ah, mas eu ainda não entendi. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a minha formulação aproximada do padrão, ele me deu nesse ponto aqui. E o exato foi aqui. Primeiro, é uma aproximação. Segundo, lembrem-se do que eu falei. Em geral, é máximo. Eu não quero nada acima disso. Qualquer valor abaixo me satisfaz. Me satisfaz. E, além disso, essa diferença aqui é uma diferença muito pequena que eu poderia ser levado em conta. Olha, como está muito próximo do limite superior, é melhor assumir daqui para frente. Né? Então, por isso, o 2. Mas aí vem o caso. Por que o sistema não padrão deu praticamente cravado com o 2 ali? Sorte na hora da escolha. Vamos pegar um outro sistema. Olha só, é um sistema de segunda ordem não padrão, só que olha só essa constante que multiplica o S aqui. Antes era 12, agora eu passei para 100. Né? E aí, olha só a resposta aqui. Ó. Pronto. Agora ela foi lá para 3,2. Então, isso demonstra que foi simplesmente uma sorte. Né? Foi uma sorte. Não foi fatores matemáticos que impuseram isso. Então, foi simplesmente sorte na escolha, ou, nesse caso, talvez uma infelicidade da escolha. Por isso, essa outra simulação do G3. Agora, vamos lá. Fórmula aproximada. Ah, mas foi dito que a gente usa o gráfico. Exatamente, se eu não tiver o gráfico, como é que faz? Mas ainda tem uma explicação maior, que é para controle. E eu vou agora, através dessa fórmula aproximada, mostrar para vocês por que é esses valores aqui. 3 dividido pelo fator de amortecimento vezes a frequência natural, ou 4 dividido por fator de amortecimento vezes a frequência natural. Vem exatamente dessa fórmula aproximada. Como é que iniciamos? Eu vou dizer o seguinte, todo sistema de segunda ordem, seja ele padrão ou não, a sua resposta
pode ser escrita de uma forma bem simplificada, assumindo que C de T é a sua resposta, isso daqui é igual a uma constante. Lembrando lá, né, essa constante aqui ela vai depender principalmente da entrada, menos um fator B multiplicado por uma exponencial de menos alφt, vezes um termo φ de t. Esse termo φ de t é um termo que oscila. Né? Isso é um termo que oscila. Agora, isso daí é sempre verdade? Vou pegar aqui, ó, a nossa formulação de segunda ordem. Eu vou usar o padrão aqui, ó. Olha só. A depende da minha entrada, como eu falei, é essa constante aqui. Menos um menos daqui. O B é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado, para esse caso aqui. Né? Nós temos a exponencial menos alφt, exponencial menos, olha o alfa aqui, e olha o t aqui. E o termo φ de t é esse termo que oscila aqui. Então, beleza. Está explicado aí por que eu posso representar um sistema de segunda ordem. Mas isso daí foi um sistema padrão. O sistema não padrão, o que vai alterar é principalmente o B em relação ao padrão. O resto não se altera. É só o B que acaba se alterando. Continuando, como é que eu chego lá? Eu vou definir primeiro um erro. Esse erro ele é baseado no seguinte, na diferença entre o valor final menos o valor que o meu sistema mede em um determinado instante de tempo, quer dizer, o C de T. E aí, esse daqui é o meu erro no tempo. Então, simplesmente é uma diferença entre o valor final e o valor que o meu sistema mede naquele instante de tempo. E aí, o que isso faz? Ele está tirando essas oscilações aqui, ó. Esse daqui é o meu valor final. Então, o que é o meu erro? É a diferença entre esse valor aqui, com, por exemplo, a curva azul ou a curva vermelha. Então, isso daí seria o meu erro. Em um módulo, porque ele pode ser para mais ou para menos. Então, para mais ou para menos. Agora, eu vou fazer o seguinte. Se eu substituir o C de infinito, que é A, então é só pegar isso daqui, ó, com o tempo tendendo ao infinito, isso daqui vai para zero, sobra A, então aqui ficou o A. O C é aí menos isso daqui, o A cancela com o A, isso daqui vira positivo, então a gente fica com módulo de B exponencial de menos alφt, φ de t. E aí eu quero que essa diferença seja menor ou igual a 2% do quê? Do meu valor final. Então, 2% do valor final. 2% do meu valor final. Seja ele para mais ou para menos. E notem, menor ou igual. Então, a partir do instante em que esta minha equação é válida, eu encontrei quanto que vale o meu tempo. Então, o 0,02 é para o critério de 2%. Se fosse para o critério de 5%, seria 0,05. E aí é o seguinte, tá? Aí é o seguinte, esse meu módulo aqui, como que eu faço com ele? Posso pensar o seguinte, essa exponencial aqui, ela vai ser sempre um termo positivo. Ela não tem jeito de ser um termo negativo. Ela não tem jeito de ser um termo negativo na forma como foi exposta aqui. Então, nós temos módulo de B, exponencial de menos alφt, módulo de φ. Qual que é o meu problema aqui? O meu problema, para conseguir achar uma solução, é esse módulo de φ. É esse módulo de φ, que é o termo que oscila, ali. Agora, eu vou fazer uma aproximação.
Isso é, eu vou aproximar esse termo que oscila pelo seu maior valor em módulo. Então, o módulo de φ de t, eu vou chamá-lo de m, tal que este m seja o maior valor em módulo que ele pode ser. Então, cuidado. Pode ser negativo ou positivo, mas aí eu tenho que tirar um módulo para ver isso daí. Chamei, então, isso daí de m. E notem que interessante, né? Isso daqui, ó, eu passei o b para cá, o φ para cá, o módulo dele para cá, e aí o módulo de φ virou m. E aí o t virou ts, que é o s de settling time, e apareceu o asterisco. O asterisco é porque eu estou realizando uma aproximação, não é o meu valor exato, é um valor aproximado. Agora ficou fácil, Vamos resolver esse termo aqui, exponencial de menos alfa ts menor ou igual a isso daqui, e aí aplico ln, pessoal, cuidado no MATLAB com isso. Olha só o que é que eu tenho no MATLAB. Log de 2, e o log na base 2 de 2. Qual que é a diferença de ambos? Esse daqui é aquilo que a gente chama de log 2. E o log 2 do determinado valor, por exemplo, eu quero saber o log de 10. Então, log 2 de 10. Esse outro aqui, o que ele significa? É o logaritmo neperiano, é o logaritmo natural. Então, seria o nosso ln. No MATLAB, isso é o log. Então, tomem cuidado com isso daí. Bom, apliquei o ln em ambos os lados. Aí, aqui ficou menos alfa ts, menor ou igual. Agora, eu vou pegar o menos, passar para o lado de lá. Cuidado, erro de prova, tem que inverter esse sinal aqui. Inverteu o sinal, veio para cá. E aí vem uma coisa, um tempo maior ou igual um tempo negativo? Será que existe isso? Um tempo negativo? Na verdade, isso daqui ele não será negativo. É apenas um erro visual ou um erro de interpretação nossa. Porque aquilo que está dentro do ln, 0,02 vezes A dividido pelo módulo de B vezes o N, com certeza será um valor maior do que o de cima. E aí, quando eu calculo o ln de um valor menor do que 1, ele é um valor negativo. Olha lá. Se é um valor menor do que 1, ele é negativo. Então, em geral, ao invés da gente representá-lo desse jeito aqui, a gente faz o seguinte. Representa ele desse jeito, invertendo esse sinal. Ó, aquilo que era menos virou mais. Aquilo que era menos virou mais. E aí eu inverti isso daqui para ficar desse jeito. Né? Ótimo. Então, é assim que a gente calcula. E aí, no final das contas, olha só, o meu TS é menor ou igual ao TS asterisco. Por que isso daí? Vamos interpretar as duas equações. Essa primeira equação aqui, ó, veio o termo maior ou igual. Por que veio maior ou igual? Porque é todo o intervalo de tempo que satisfaz a minha equação original. Isso é, todo o intervalo de tempo, aqui, ó, é todo o intervalo de tempo em que o meu sistema entrou em 2% e não saiu mais. Então, basicamente, tudo isso daqui é solução do meu TS asterisco. E aí, qual que é meu
tempo propriamente de acomodação. Então, a gente fala que o nosso tempo de acomodação é exatamente, no máximo, esse daqui. No máximo, esse valor aqui. Então, por isso que nós colocamos que o nosso TS é menor ou igual ao TS asterisco. Lembrando, o TS asterisco ele vai ser uma faixa de valores, qualquer valor acima daquilo ali, mas aí eu pego o seu valor limítrofe e coloco aqui, e coloco o sinal menor ou igual. Só para a gente verificar se é isso mesmo. Então, sistema baixo com critério de 2%. O G1, 25, S2 mais 4S mais 25. O critério de 2%, 4 fator de amortecimento vezes a frequência natural. Isso daqui, fazendo as nossas contas, 2. Olha só, se eu fizesse esse meu método aproximado, vamos ver se ele vai bater com esse 2, com essa conta aproximada aí. Então, a resposta propriamente dita é dada, ó, 1 menos 5 raiz de 21 sobre 21, exponencial de menos 2, do seno disso daqui. Então, essa daqui é a resposta ao degrau do meu sistema. E aí, vamos calcular com essa resposta aqui. Quanto que vale o meu A? O B é esse pedaço aqui. O alfa, que é o que multiplica a exponencial aqui, 2. O M é o módulo disso daqui. O módulo do seno, ele sempre vai variar entre menos 1 e 1. O módulo, então, maior valor em módulo que a minha função pode obter, ela varia de menos 1 a 1. Então, maior valor em módulo, 1. Então, nosso M vale 1. Fazendo as contas, TS asterisco maior ou igual a 2. Então, meu TS está aqui. Menor que 2 segundos. E aí, pessoal, uma relação importante que eu vou voltar a falar aqui na próxima aula, que é o seguinte. Se esse é um sistema de segunda ordem padrão, que raramente a gente encontra ele na natureza, por que que a gente fez todos esses cálculos na mão e chegou nessa relação? Pelo seguinte, vocês não vão ver isso nesta disciplina, mas na disciplina seguinte, que vocês vão trabalhar com controle, existem os métodos de projeto. E os métodos de projeto visam estabelecer uma relação entre os critérios de desempenho com a localização dos polos desejados do meu sistema de controle. Porque vocês já viram, quando eu faço um fechamento de malha, os meus polos mudam de lugar. Agora, eu gostaria que esses polos tivessem um determinado fator de amortecimento e uma determinada frequência natural. E olha que interessante, o critério de acomodação, o que ele me dá? Ele me dá uma relação entre fator de amortecimento e frequência natural. Então, se eu falo o seguinte, eu quero que o meu sistema se acomode antes de 3 segundos. Eu pego 3 segundos, aplico nessa formulação, e aí eu tenho uma relação entre fator de amortecimento e frequência natural. O que significa que, provavelmente, porcentagem de sobressinal, tempo de pico, tempo de subida, também me leva a uma relação parecida com isso. E aí eu consigo estabelecer a localização dos polos de malha fechada que eu gostaria que o meu sistema tivesse. Então, é por isso que nós precisamos ver isso, tá? E estipular esses sistemas. Bom, continuando, tá? Para a gente terminar a nossa aula de hoje. Olha só, nós fizemos aqui esse módulo da minha função que oscila. Então,
para a gente ver alguns módulos que são interessantes, né? Ó, todo mundo vale 5. Todo mundo vale 5 aqui, né? São só exemplos. O meu φ e o meu módulo de φ. Então, ó, 2 seno mais 3 vale 5. Por que vale 5? O seno, quando ele vale 1 vezes 2, 2 mais 3, o módulo 5. Beleza. O menos 2 mais 3. Quando o seno é menos 1, vira mais 2 mais 3, 5. Esse daqui, quando o seno é menos 1, inverteu 5. E a mesma coisa aqui embaixo. É a mesma coisa aqui embaixo. Pronto. Então, nós vimos aqui alguns exemplos de valores de M. Para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, é o seguinte. E se o meu sistema for um sistema de ordem superior, isto é, ele não tem apenas um seno e um cosseno que oscilem, que eu poderia colocá-los juntos, mas tem vários, por exemplo, um sistema de quarta ordem. Então, olha só, se eu tivesse um sistema de quarta ordem, com 2 conjuntos de polos complexos conjugados, eu teria 2 fatores que oscilam, 2 frequências oscilando. Como é que a gente faz? Então, vamos imaginar o seguinte, olha. Se eu tiver um sistema desse tipo, eu tenho aqui, ó, um C de T, A menos B1 exponencial de menos alfa 1 T1, φ de 1, menos B2 exponencial de menos alfa 2 T, φ2. Então, eu estou pegando um sistema que tem um valor final, tem um termo que oscila aqui, outro termo que oscila aqui. Então, eu tenho 2 termos que oscilam. O que eu faço? Eu vou desmembrar essa minha equação. Então, eu tenho aqui, ó, A menos o primeiro termo, o C2, A menos o segundo termo. E agora fica fácil. Eu vou aplicar um método para esse lado aqui, e aí eu vou chegar no TS1 asterisco com essa relação aqui, se o meu critério for de 2%. E para esse lado aqui, vou aplicar a mesma coisa. Então, TS2 asterisco. E aí vem a questão. E agora? Quanto que vale o meu TS? Bom, vamos imaginar o seguinte. Né? Vamos botar valor numérico. Na hora que eu fui lá fazer as contas, isso daqui deu 3. E esse daqui deu 5. Né? O que significa se esse daqui dá 3 e esse daqui dá 5? Qual que seria o meu tempo de acomodação? Vamos pensar o seguinte. O meu tempo de acomodação, meu sistema já tem que ter parado de oscilar. Isso quer dizer o seguinte, que ambos os termos precisam entrar em 2% para mais ou para menos e não sair mais. Em 3 segundos. Acima de 3 segundos, eu garanto que isso daqui está satisfeito. Entretanto, esse daqui não está satisfeito, porque ele ainda está oscilando. Ele ainda oscila. Então eu preciso pegar o maior valor entre todos os meus TS asterisco que eu calculei nessa parte na hora que eu desmembrei. Então eu vou pegar o seguinte, o TS asterisco vai ser o maior valor entre TS1 e TS2. Isso se eu desmembrei em 2. Se eu desmembrar em 4, é o maior valor entre os 4, porque os 4 precisam estabilizar. Isso é, entrar dentro do meu critério e não sair mais com as suas oscilações. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Olha só. C de T, 1 meio menos 1 meio exponencial de menos 2t, 4 cosseno de 5t menos 3, e 1 sobre 3 exponencial de menos 3, 3 cosseno de 5t menos 1. Aí, vamos lá. Qual que é a nossa metodologia? A nossa metodologia é desmembrar em 2 partes. Então, a primeira parte, ó, meio, meio. Essa daqui
veio para cá. Agora eu vou aplicar o meu TS asterisco, então. Eu estou chamando de TS1 asterisco, e aí eu venho. Bom, 1 sobre alfa 1. O que é o alfa 1? Alfa é esse daqui. Então, 2. O meu módulo de B. Módulo de B, ó, meio. Vezes o M1. Então, eu tenho 4 cosseno de menos 3. Quando o cosseno ele vai variar entre menos 1 e 1, então, menos 4 e 4. Quando o cosseno é menos 1, menos 4, menos 3, menos 7. O módulo 7, então. Critério, 2%, 0,02, do seu valor da resposta final. Então, isso daqui vai para zero, esse vai para zero, sobra meio. Então, 0,02 vezes meio. Calculando isso daí, pronto, está aqui. Mas espera aí, eu não podia ter desmembrado em 4? Poderia. Espera aí, desmembrar em 4? Isso, olha só. A exponencial vai multiplicar o cosseno e depois a exponencial vai multiplicar o 3. Né? Mas, pessoal, quanto mais termos eu conseguir aglutinar, mais próximo da resposta verdadeira vai ser o meu sistema. Porque quando eu começo a desmembrar, eu começo a ficar uma margem de segurança muito grande. Então, às vezes eu estou falando, né? Antes de tanto, o meu sistema vai se acomodar. Só que ele já se acomodou. Né? Pode acontecer isso. Ele fica com muitos termos para serem calculados e não chega exatamente num valor preciso. Quando eu somo mais termos, eu chego mais perto. A faixa de erro vai ser muito menor. Então, por isso que eu deixei esses termos juntos aqui. Mas poderia ser separado? Claro que poderia, não teria problema. A segunda parte, 1/2, esse daqui, ó, 1/3 exponencial de menos 3, 3 cosseno menos 1. Aplicando também a metodologia, alfa 2, 3, módulo de B, 1/3, M2, 3 cosseno de menos 1, então, 4, módulo 4, dividido por 0,02 vezes o A, meio. Então, olha só. Então, eu digo aqui que o meu sistema se acomodará. Qual deles é o maior deles? 2,9. Então, a minha resposta final é 2,9 segundos. De acordo com a figura, o valor exato seria 2,261. Que figura? Essa daqui, ó. Tá aqui. Então, ele está falando, ó, 2% para mais, 2% para menos, ele entrou e não oscila mais. Esse daqui tá aqui. E onde foi o nosso cálculo? 2,9. Quase 3, né? Foi quase 3. O quase 3 é aqui, ó. A gente poderia dizer que seria o mesmo caso que eu tive lá no início, quando eu aproximei os 2 segundos. Quer dizer, esta diferença aqui é uma diferença relativamente pequena, né? E, em muitos casos, eu poderia dizer o seguinte, olha, o meu sistema vai se acomodar a partir de 3 segundos. E só uma observação aqui, ó. Como não é possível obter a resposta, por isso que a gente usa o menor ou igual para o nosso TS, né? Então, como não é um valor exato, já que eu fiz uma aproximação, por isso que eu uso esse termo. E aí, uma dica também, que foi isso que eu falei para melhorar a resposta. Né? Se houver vários termos, compensa somá-los. Então, ó, 2 exponencial de menos 3t mais exponencial de menos 3t, seno de 5t.
Então, é preferível eu utilizar esta formulação aqui do que propriamente esta formulação aqui, né? Essa daqui, ela me garante mais a minha resposta. Pessoal, com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje mostrando o tempo de acomodação. E o que é importante, né, também a gente ressaltar a partir do cálculo, que o tempo de acomodação, basicamente, ela é uma função que depende do meu fator de amortecimento e da minha frequência natural. Como eu disse, quando nós aprendemos a calcular o tempo de pico e o tempo de subida, a gente vai ver que eles também, a gente chega numa relação desse tipo aqui. O interessante é isso. Então, se eu falo para vocês, olha, eu quero que o meu sistema tenha um tempo de pico de 2 segundos, quer dizer, no máximo 2 segundos, e se acomode antes de 5 segundos, eu estou estabelecendo basicamente fator de amortecimento e frequência natural dos meus polos. Isso é definindo um polo que eu gostaria que o meu sistema de controle tivesse em malha fechada. Tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Deixa eu parar aqui a nossa gravação.